O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que as imagens das câmeras de segurança da Cracolândia, registradas entre os dias 1º e 14 de maio, período que antecedeu o esvaziamento da área, foram apagadas automaticamente antes do pedido da Justiça. Como assim? A Justiça de São Paulo determinou, em caráter de urgência, no dia 13 de junho, que a Prefeitura preservasse essas imagens, após denúncias de agressões cometidas por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Caramba, eu quero ver esse troço. Vamos ver? Não se tem dos últimos 30 dias, né, porque o prazo que chegou no dia, você tem 13. Chegou no dia 13. A gente preservou o dia 14 inteiro. Preservamos o dia 14 do mês anterior. Então a gente não tem os últimos 30 dias porque, até por uma questão de LGPD, essas imagens não ficam armazenadas. Bom, as imagens, a Justiça pediu, as imagens não estão armazenadas. Meu querido Sérgio Zagarino, secretário de Segurança Urbana do Guarujá, quais serão, como as novelas antigas falavam, as cenas dos próximos capítulos? As cenas dos próximos capítulos é que não vai acontecer absolutamente nada, Fernando. A Justiça, ela determinou uma obrigação de fazer para o município de São Paulo que é impossível de ser cumprida, levando em consideração que o prazo, o período de armazenamento dessas imagens é de 30 dias, como o próprio prefeito esclareceu. Agora, bem no absurdo, o que motivou a concessão dessa liminar, que é a suspeita de que os guardas civis atacaram ou fizeram qualquer tipo de conduta indevida e irregular com esses moradores que estavam naquela região da Cracolândia. Isso sim é um absurdo, porque é algo baseado em absolutamente nada. Não tem fundado receio de nada, não tem prova, não tem absolutamente nada. Ingressaram com uma ação alegando, para solucionar a Cracolândia, eles foram lá e tiraram eles na base da porrada. Com base em quê? Em nada. E, infelizmente, eu queria que essas câmeras estivessem com as informações para mostrar o excelente trabalho de toda a Guarda Civil Municipal aqui da capital de São Paulo. Eu não estou entendendo uma coisa. Quer dizer, não teve um indício, não teve uma denúncia? Deve ter tido uma vítima que reclamou alguma coisa para motivar o pedido. Mas com base em quê? Alguma vítima que reclamou. Agora, porque se não tem absolutamente nada, aí é denunciação. Aí é denunciação caluniosa. Essa situação é igual o que acontece com a Polícia Militar. Tratam a Polícia de cada vez, vai. Tratam a Polícia Militar. E agora estão começando a tratar os guardas civis metropolitanos, guardas civis municipais, não sei como que chama na sua cidade, como se eles fossem sempre agir de má fé. Desde quando que o policial ou um guarda civil sai da sua casa para agir de má fé? É o contrário, quem age de má fé é ladrão, é bandido, é criminoso. Esses agentes da segurança pública, eles saem de suas casas para garantir a lei e a ordem. E quando eles se deparam com situações que muita gente romantiza, infelizmente, pessoas em situação de rua, não é isso a verdade. Eles estão se deparando com pessoas que estão muitas vezes sem consciência própria, eles têm que realizar uma abordagem nesses moradores em situação de rua, porque eles precisam preservar a sua própria vida. Temos que acabar com essa situação de romantização de pessoas em situação de vício, de droga, de bebida. Os agentes da Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo têm todo o voto de confiança da população paulistana e merecem respeito. Então, eu queria muito que tivéssemos essas imagens. O prefeito foi claro. O que vai acontecer agora? Não vai acontecer nada, não tem as imagens. Bom, eu vou me somar, então, a Ana Beatriz Rich, a Cíntia Nunes e o Rodolfo Marins, seria o quarto a concordar com o Sérgio Zagarino hoje. Porque a Guarda Civil merece de nós toda a confiança, até pela presunção de legitimidade do ato administrativo, do ato que advém de agentes públicos. Não tendo nenhum elemento, não há por que desconfiar. Aliás, só existe Cracolândia porque tem traficante vendendo droga lá. Se acabar o traficante, não tem droga. Ele vai consumir o quê se não tiver de quem comprar a droga? E a gente sabe que naquela favela que foi desmobilizada, havia um centro de distribuição do PCC. Essa é a notícia. Pelo menos houve uma queda abrupta. Pelo menos existe uma probabilidade que isso seja. Agora, o Rodolfo Marins tem uma informação. Rodolfo, eu quero te ouvir.
Pois é, Capês. Pois bem, eu tô aqui, eu estava acompanhando também esse caso, né? Eu gosto muito dos assuntos que são relacionados à segurança pública. Existem imagens que já estão tidas como prova, já estão no processo, que é referente ao dia 10 e 11 e 12 de maio. 10, 11 e 12 de maio, que mostra alguns guardas civis metropolitanos ali no centro da Cracolândia, próximo ao centro de São Paulo, no centro de São Paulo, agredindo com socos, pontapés e cacetetes alguns moradores em vulnerabilidade. Isso também não está certo, hein? Não está certo, mas isso não quer dizer que essas pessoas não tenham respondido diante da grave agressão que eles também tenham sofrido. É tudo uma questão de ótica e investigação do caso. Dito isso, foi pedido ao prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que essas imagens que deveriam corroborar ou com a inocência desses policiais, ou então com a presunção de que eles, de fato, agiram com má fé ou usaram da força excessiva, essas imagens não estão arquivadas. Por quê? Porque essas imagens são apagadas 30 dias, a cada 30 dias, né? Elas são arquivadas ali durante um período e depois são apagadas. Ou seja, agora fica uma questão do que está certo e o que está errado. Nós sabemos que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, faz um excelente trabalho. Nós não podemos aqui cometer o erro de colocar como criminosos, colocar como bandidos os policiais que cometem crimes quando usam fardas e que são noticiados em algum momento pelos noticiários. Noticiados pelos veículos de comunicação. A corporação, tanto da Guarda Civil Metropolitana quanto da Polícia Militar e também o acampamento da Polícia Civil, faz um excelente trabalho na cidade de São Paulo. E lidar com a Cracolândia não é fácil. Tanto é que no curso de formações, tanto de soldado para a Polícia Militar quanto para agentes de Guarda Civil Metropolitano, existe uma matéria específica para lidar com esse tipo de combate, que é o combate às pessoas vulneráveis na Cracolândia. Ou seja, é uma questão de narrativa, agora que estão tentando imputar, pelo excelente trabalho que o Smart Sampa vem fazendo e pelo excelente trabalho que a Prefeitura de São Paulo vem realizando junto a essas forças armadas. Eu posso dizer forças armadas não, mas eu quero dizer Polícia Militar, Guarda Civil e Polícia Militar. Agora, Ana Beatriz Rich, não tem um tempo aí padronizado para manter essas imagens. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 90 dias. Em São Paulo, o padrão é que se troque de 30 em 30 dias. Então, existe um padrão objetivo que foi seguido. Agora, se tem imagens antes de agressão, fica estranho essas imagens terem sido apagadas. Então, porque aí nós não estamos falando de LGPD, nós estamos falando de prova de um crime que tinha que ser preservado. O Sérgio Zagarino já protestou, então eu quero ouvir você, ele tem direito à réplica, porque aí ele vai me contestar, não tem problema nenhum também. Se eu estiver errado, eu dou a mão palmatória. Capês, vocês ficam brincando aqui que talvez eu viva num mundo muito utópico, mas lúdico, né? O que eu acho, né? Quando a Defensoria propõe uma ação judicial e faz um pedido para o Poder Judiciário, ela não está fazendo isso porque ela quer arranjar confusão. Ela está fazendo isso porque ela viu elementos para realizar este pedido. Quando a gente fala de imagens que são automaticamente apagadas, exatamente como aconteceu, a gente fala do requisito da urgência. Por quê? Porque se eu não tiver uma decisão com urgência, essa prova vai perecer porque as imagens serão apagadas. O que, inclusive, aconteceu neste caso. Deveria, talvez, a Defensoria ter entrado com este pedido antes. Não sei quanto tempo também demorou para ser apreciado. Eu não estou aqui, de forma alguma, para acusar a polícia ou a Guarda Civil Metropolitana de fazer algo além daquilo que ela deve fazer. Eu também sou da turma que acho que a polícia, hoje em dia, é muito criminalizada e é colocada como um vilão, quando, na verdade, a polícia tem que ser e deve ser o nosso herói, o nosso porto seguro. O ponto é, existe um órgão institucional chamado Defensoria Pública e ele tem que agir exatamente em casos como esse, pois se de alguma forma entendeu-se que houve alguma violação de direitos, deve sim haver a investigação correlata. Aí vocês podem querer questionar, mas por que não vai atrás disso, não vai atrás daquilo? Por mim tinha que ir atrás de tudo. Tem que fazer o que é certo para todo mundo. Ninguém aqui está criminalizando a polícia. Mas se existem indícios, correta a decisão judicial. E uma pena que há destempo, porque as imagens já haviam sido apagadas. Sérgio Zagarino.
Eu queria que a Defensoria Pública tivesse essa mesma vontade de investigar e de ir atrás, de processar e de buscar meios alternativos em face do crime organizado, porque também fere direitos quando faz a captação, a cooptação de jovens para vender suas drogas nessas biqueiras. Eu queria muito esse empenho da Defensoria Pública, respeito muito o trabalho dos advogados, mas eu vejo que sempre falta o empenho para determinadas áreas. Agora, para essa situação que a gente está discutindo, aí sim, é muito empenho. Em relação à questão do armazenamento, é uma questão técnica, Fernando. Você não tem condições hoje de fazer esse armazenamento por mais do que 30 dias. É muito custoso, custa caro para o Estado para a gente fazer mais de 30 dias. Você pega na cidade de Guarujá, por exemplo, a gente tem o hábito de deixar 30 dias. E isso é muito importante que permaneça pelo menos esses 30 dias, porque existem 2 fatores do vídeo monitoramento. O primeiro, com o reconhecimento facial, a leitura de placa. Isso é importante para fazer a captação e a inteligência artificial faz a menção na hora para a guarda, que é o Smart Sampa, que é esses 1.200 procurados em 6, 7 meses que já foram capturados e estão devidamente no lugar deles, que é atrás das grades. Porém, o vídeo monitoramento também serve para alimentar a Polícia Civil nas investigações, porque com um crime que aconteceu em 10, 20 dias, é importante que o município ou qualquer outro ente do governo disponibilize essas imagens para ajudar na investigação através da Polícia Civil. Então, não é que isso não significa que o Estado, que o município não queira, que a capital não queira, que os municípios da Baixada não queiram. É que é muito caro, não vale, não tem orçamento para tudo isso. Mas o que eu estou dizendo é assim, eu concordo com você, de 30 em 30 dias ele é apagado automaticamente. Agora, na medida em que existe a documentação de um fato relevante para uma investigação, se alguém tomou conhecimento desse vídeo e apagou, está cometendo um crime. Porque, agora, se o vídeo foi apagado automaticamente, sem que ninguém tivesse tomado conhecimento, aí não há culpa, não há dolo de ninguém. O que eu estou colocando é o seguinte, é preciso investigar se isso foi apagado automaticamente após alguém ter tomado conhecimento de um vídeo que teria havido agressão. Aí ele não pode ser apagado, porque ele passa a ser objeto de um crime. A Cíntia, você pode falar e depois a Cíntia Nunes já está pedindo a palavra também. O meu comentário rápido. O próprio Ricardo Nunes, na entrevista coletiva, ele estava com, não sei se era um assessor ou se era eventualmente um secretário, alguém da Secretaria de Segurança Pública, estava cantando no ouvido dele. É o Orlando Morando, o secretário de Segurança Urbana. Então, o Orlando Morando estava explicando para ele, falando, prefeito, a partir do momento que nós recebemos a intimação, nós disponibilizamos a última imagem que nós tínhamos, que era exatamente do dia 14. Portanto, foi automático. Do dia 13 para trás, não tem. Cíntia Nunes, que não falou até agora, parabéns por não ter levantado abruptamente e deixado o nosso estúdio num repente de revolta. Nossa. Por favor. Né? Magoada. Por favor, magoada, saindo, né? Para tomar num ataque de fúria. Eu queria ouvir você, Cíntia Nunes. Dando um piti, né? Não é meu perfil. Não, é só... Olha isso, muito obrigado. Não, perfil de dar um piti. Ô, Cíntia, sabe por que eu tô falando isso? Porque o Rodolfo Maris um dia saiu. Não falo, não estou falando. Mas, por favor, eu quero ouvir. Cíntia Nunes, vamos falar sobre o tema. Não, o que eu entendo interessante aí, é claro, cotejando o que todo mundo disse, muito rapidamente, que de fato pode haver excessos por parte da GCM? Pode. Pode porque somos todos compostos por seres humanos, isso pode acontecer. Por outro lado, também entender-se que uma operação dessa na monta, com pessoas numa situação muitas vezes fora do seu normal, né? Porque aí sob o uso de entorpecentes, não dá realmente para falar, olha, querido, por gentileza, você pode se levantar, nem todo mundo vai fazer dessa forma. Às vezes, a questão ali de uma força é importante. Mas o que eu pedi a palavra é para dizer o seguinte, diante de situações como essas, em que nós sabemos que haverá questionamento de órgãos que enxergam as questões sob vários enfoques, por que não os próprios entes que vão orquestrar todo esse processo não têm uma cautela de fazer aí uma filmagem desse evento, né, e preservá-la para eventual questionamento. Afinal de contas, quem não deve não teme. Então, se realmente houvesse um esquema, pelo menos que já sabe que vai fazer uma operação naquele local, é que fosse ad cautela preservada essas imagens. É só isso. Rodolfo Maris. Capês, o que eu não consigo entender é que comerciantes que, ora, clamam por socorro ali no centro de São Paulo com seus comércios, aí quando vem uma ação da Guarda Civil Metropolitana retirando ali usuários de droga, pessoas que furtam os lojistas, ele vem com uma declaração diferente. Olha só, tudo começou
com vazamento não, né? Com um comerciante, o senhor Valdenísio Fortunato Lima, de 35 anos, que é proprietário de um comércio ali no centro, onde teve as suas câmeras registrando ali a ação de alguns guardas civis metropolitanos, retirando da frente da sua loja usuários de drogas e até um traficante entre eles. Pois bem, ele disse ali em declaração que a câmera mostra nitidamente os policiais agredindo os moradores da Cracolândia, o que na verdade não se condiz. Você vendo o vídeo, isso não é real. Depois de instaurado e feita a denúncia, 8 dias depois, o Ministério Público pede as imagens para a Prefeitura de São Paulo, o que não corrobora nas imagens, porque a imagem do Smart Sampa vai do dia 14 ao dia 14. E isso aconteceu na noite do dia 12 e na manhã do dia 13. Ou seja, não tinha a imagem. E não é porque a Prefeitura de São Paulo não quer dar a imagem para colaborar com essa denúncia. É pelo simples fato de já ter ali o seu planejamento de apagamento dessas imagens de 30 em 30 dias. Muito bem, como os debatedores aqui são muito bons, a gente sempre esgota o assunto com todas as possibilidades e você fica bem informado. Essa é a vantagem do 3 em 1, é do confronto de ideias, da tese com antítese que surge assim. Do linha de frente. Você falou do 3 em 1. 3 em 1 também é bom. O 3 em 1 é bom. Por que você não pode elogiar o 3 em 1? Você pode. Ô, Vancini, Cine, eu não posso elogiar vocês? Eu não posso elogiar vocês? A Jovem Pan começa hoje a exibir uma série de conteúdos com secretários de segurança pública de todo o Brasil. Nesta primeira participação, o repórter Misael Mainetti entrevistou o secretário de Estado do Rio de Janeiro, Victor César Santos. O secretário falou sobre a PEC da segurança pública. Falou bem ou falou mal? Vamos ouvir. PEC, na prática, não resolve nada, né? Do problema de segurança pública no Brasil não resolve nada. Algumas coisas interessantes, sim, né? Você ter os fundos, né, de segurança pública e penitenciário na Constituição, né? Isso, claro, evitando o contingenciamento desses recursos, isso é uma questão interessante, porque você já tem educação e tem a saúde. Então, a segurança iria elevar essa questão a nível constitucional. Muito bem. Participe da campanha Chega de Violência, enviando o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Atenção para o número. O número do WhatsApp é 11 9 1325 8055. Repetindo, código de área 11 e o número 9 1325 8055. Chega de Violência é uma campanha do Grupo Jovem Pan. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.